Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia, hoje é 23/2/23 e esse é o seu Diário Econômico Original. E o Carnaval dos Mercados também acabou numa quarta-feira de cinzas. Bolsas e commodities no negativo, dólar forte contra as moedas dos países desenvolvidos e, pelo menos aqui no Brasil, com a curva de juros subindo suas taxas. O dia começou com as projeções de inflação do Boletim Focus, seguindo a sua via crucis, ali em direção à nova meta percebida pelos economistas. Afinal, não mudaram a meta oficialmente de inflação, mas a intenção conta muito nesse jogo das expectativas. No Focus, até o IPCA estimado para 2026 tem se afastado de 3%, que é a meta oficial de prazo mais longo que a gente tem fixada ali para 2025. Para falar a verdade, os analistas ainda estão tímidos nessas reavaliações, a meu ver. Pelo menos para 4% essas inflações deveriam convergir, o que parece ser, para mim, a intenção mínima do governo. As inflações implícitas nos títulos públicos de renda fixa, por exemplo, já estão acima de 6,5%. Existe, obviamente, um prêmio na renda fixa, mas, enfim, essa piora parece ter um chão lá no Focus. É interessante que a mediana dos economistas do mesmo Boletim Focus revisou suas inflações futuras, mas não as suas taxas de juros. Pode existir algum receio de ingerência sobre o BC, implícito aí, ou talvez seja apenas o velho atraso do Focus para acordar para a realidade. Mas isso não impede, por exemplo, que a curva futura de mercado volte a subir seus 15 pontos, que foi o que aconteceu ontem. Outro ponto também que não ajuda nesse comportamento da nossa curva de juros e dos nossos mercados é toda essa revisão do consenso lá de fora sobre a postura dos banqueiros centrais, mundo afora, Toda aquela empolgação com o caminho dos juros globais, que tomou conta dos mercados em janeiro e parte de fevereiro, continua perdendo adeptos. Olhando para os Estados Unidos, por exemplo, o movimento mais expressivo tem sido de reduzir as apostas em cortes de juros lá para frente. Agora, nem tão cedo e nem tão expressivas. Para final de 23, por exemplo, a taxa projetada ficou um bom tempo ali oscilando em volta de 4,5% ao ano e agora já está em 5,18%. Fora isso, tem crescido as apostas de mais 3 ou até 4 altas nas próximas reuniões do Fed. O pico das projeções bate ali em julho deste ano. Enfim, foi em cima dessas discussões que o mercado leu a ata da última decisão do Fed e que foi divulgada ontem à tarde. Naquela decisão, foi unânime a alta de 0,25 dos juros básicos decidida. Mas o documento indicou que talvez mais de 2 participantes, sem direito a voto, obviamente, acreditavam que uma alta de meio ponto seria apropriado ali em janeiro. As autoridades disseram ainda que os riscos de alta para a inflação continuam sendo um fator chave na condução da política monetária e vários deles chamaram atenção, dizendo que uma postura insuficientemente restritiva do Fed poderia impedir uma desinflação apropriada. Como os dados de atividade e inflação vieram mais fortes do que o esperado desde aquela reunião, nas últimas semanas, é provável que esse receio seja maior ainda para a reunião de março. Eu comento mais do caso americano, mas a Europa não é muito diferente. Os investidores têm apostado que o Banco Central Europeu vai levar os juros para perto de 4%, talvez um pouco abaixo disso, que seriam máximas históricas, justamente pela resiliência da economia e pelos sinais de que a inflação pode ser mais difícil de controlar do que se esperava anteriormente. No fundo, os mercados deram mais um loop na seguinte sequência. Os juros ainda não são suficientes para os números de atividade piorarem, o que acaba levando os mercados a acreditar que o Fed vai ter que ir mais longe nos juros, não só o Fed, mas o Banco Central Europeu, causando aí a venda de ativos e voltando então a apertar as condições financeiras até que o consenso volte a se concentrar nos riscos de recessão, aposta em menos juros, etc. A gente está na primeira parte do loop, No fim, enquanto o conforto com a inflação não for razoável, nesse ambiente os ciclos de otimismo têm data de validade ainda.
Bom, mas hoje para o dia, o PIB americano que sai daqui a pouco, às 10h30, vai confirmar que a economia terminou crescendo perto de 3% ao ano lá em 2022. Na mesma hora, as atualizações semanais de pedidos de seguro-desemprego também nos Estados Unidos continuam ali mostrando que estão perto das mínimas históricas. São números que reforçam o loop que eu acabei de descrever. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.